Imagine uma seleção brasileira convocada apenas com base no desempenho dos jogadores, sem levar em conta o nome, o clube ou qualquer status. Só o que realmente importa: análise de dados e estatísticas avançadas. Nada de empresários influenciando ou preferências pessoais do treinador. Aqui, a convocação é feita puramente por números e fórmulas matemáticas. E a pergunta é: quais seriam os 23 convocados? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora, aplicando a filosofia do Moneyball. Abrimos a lista com um nome que certamente vai gerar controvérsia, não pela qualidade, mas pela situação atual. João Victor deixou o Botafogo para ser reserva no Nottingham Forest, basicamente se tornando um novo Carlos Miguel. Ainda assim, a análise considera o ano inteiro, e é impossível ignorar o auge que ele viveu antes da transferência. No Mundial de Clubes, foi o goleiro brasileiro que menos sofreu gols, o segundo com a menor média de gols sofridos por jogo, atrás apenas de Donnarumma, e também o segundo mais eficiente nas defesas, superando o próprio italiano. Mesmo distante do Brasileirão, John ainda aparece entre os destaques da competição. É o segundo em efetividade nas defesas e o sexto em clean sheets. Na lateral direita, já não restam dúvidas. A vaga é de Paulo Henrique, do Vasco da Gama. No Brasileirão, ele vive uma grande fase. É o segundo jogador com mais dribles completos e, ao mesmo tempo, o líder em desarmes em tentativas de drible. Em 23 partidas, recuperou a posse de bola 140 vezes, sendo o terceiro colocado nesse quesito entre todos os atletas da competição. Outro ponto que chama a atenção é sua capacidade de triangular passes e infiltrar na área, como ficou claro no gol contra o Japão. PH é o quinto jogador que mais utiliza esse recurso. Além de ser o líder em progressões com a bola até a linha de fundo, foram 79 ocasiões e em 54 delas ele entrou na área. Do lado direito da zaga, temos Marquinhos, um jogador que está prestes a completar sua 100ª partida oficial pela seleção brasileira. Em Paris, o defensor já é tratado como uma lenda. Foi o capitão da campanha que levou o PSG ao tão sonhado título da Champions League, coroando anos de investimento pesado do clube. É verdade que seus números em ações defensivas não são tão expressivos quanto os de outros nomes desta lista, reflexo do estilo do PSG, que prioriza o controle total da posse de bola. Ainda assim, para erguer aquela taça, Marquinhos precisou bloquear 18 finalizações e realizar 97 cortes, liderando o time em ambos os quesitos. Com a bola nos pés, é impecável. Na mesma campanha, foi o quarto jogador que mais completou passes e o sexto mais eficiente no fundamento. Desde que esta série começou, há quase 2 anos, nenhum zagueiro foi tão consistente quanto Gabriel Magalhães, do Arsenal. Sua capacidade física é impressionante. Poucos defensores no mundo são tão eficazes nas disputas de bola, tanto pelo chão quanto pelo alto. Um atributo essencial quando se pensa em um elenco que almeja a Copa do Mundo. Mas vale destacar uma estatística curiosa. Na última edição da Premier League, Gabriel converteu mais da metade das finalizações que foram no alvo em gols. Isso mostra que ele também é uma ameaça ofensiva, já que marcou 7 vezes desde o início da temporada passada. Se a gente conhece bem o nosso público, dá para imaginar que muita gente vai achar estranho ver King Naldo nessa convocação. Mas como vocês bem sabem, os números não ligam para o nome nem para o clube, e sim para o desempenho em campo. O lateral esquerdo já marcou 11 gols e deu 5 assistências neste Brasileirão, ocupando a 4ª colocação em participações diretas em gols. É o 7º jogador com mais passes decisivos. Foram 49 ao todo, sendo 15 deles chances claras. Além disso, tem a 2ª maior taxa de assistências esperadas, que mede a probabilidade de um passe se transformar em gol. Essa força ofensiva tem feito toda a diferença na campanha brilhante do Mirassol, mas é verdade que defensivamente seus números deixam a desejar. Reinaldo é o jogador com mais passes interceptados e já cometeu 2 pênaltis na competição. Já dissemos isso em outros vídeos e vale repetir. É praticamente impossível sonhar em ir longe na Copa do Mundo sem um camisa 5 de elite.
daqueles combativos que dão qualidade à saída de bola, liberdade aos meias e laterais, mas sem deixar de proteger a última linha. E entre todas as opções, nenhuma reúne melhor essas características do que Casemiro. Ele já vinha em boa fase na reta final da última temporada, sendo decisivo em jogos importantes e cresceu ainda mais de produção após retornar à seleção. Bruno Guimarães finalmente está mostrando pela seleção o mesmo futebol que o consagrou na Premier League. Ídolo no Newcastle, o brasileiro foi capitão na campanha histórica que encerrou um jejum de 70 anos sem títulos, ao conquistar a Copa da Liga Inglesa. Na última Premier League, foi o quinto jogador que mais completou passes do meio-campo para atacantes fazendo o facão, além de ser o quarto que mais deu passes que resultaram em finalizações. Também distribuiu 17 passes que terminaram em assistências, mostrando sua importância na armação. E se as métricas já eram boas, nesta temporada estão ainda melhores. Bruno é o líder em passes para infiltração, o quinto que mais criou chances claras e o segundo jogador que mais sofreu faltas, incluindo um pênalti. Para vestir a camisa 10, temos o retorno de Matheus Pereira, do Cruzeiro. O meia está voando no Brasileirão. É o sexto jogador que mais chutou no gol, o terceiro em passes decisivos, além de ser o segundo que mais completa passes na área adversária e em infiltração. O MP também lidera o ranking de faltas sofridas e é o segundo que mais cobra bolas paradas que resultam em finalizações. Traduzindo esses números, vemos um jogador altamente criativo, com habilidade para triangular perto da área e encontrar companheiros em espaços curtos, exatamente o tipo de jogador que o estilo de jogo da seleção brasileira pede. Fazendo sua estreia em nossa série, temos Ryan, a joia do gigante da colina, que vem impressionando a todos com seu talento. No Brasileirão, é o terceiro jogador que mais finaliza, o quarto que mais acerta o alvo e o líder em finalizações que geram uma segunda tentativa. Além disso, o ponta-direita é o quarto jogador com mais ações dentro da área adversária. Mas o que mais chama a atenção é a diferença entre os gols marcados e o seu número de expected goals. Ou seja, Ryan tem marcado muito mais do que o esperado pela qualidade das chances. Nosso Virgínio Júnior é outro que cresceu de produção sob o comando de Ancelotti. É importante entender a importância que ele pode ter se continuar repetindo boas atuações pela seleção com base nos números. Analisando as 5 grandes ligas europeias, nenhum jogador recebeu mais passes em progressão do que o ponta esquerda do Real Madrid e ninguém carregou a bola mais vezes até a área adversária. Vini também é o líder em bolas roubadas que geram contra-ataques finalizados em gol, além de ser sexto em participações em gols, atrás apenas de nomes como Harry Kane, Haaland e Mbappé. Em La Liga, é o quinto que mais acertou dribles e o primeiro em ações dentro da grande área adversária, claros sinais de um jogo incisivo, capaz de afundar a última linha rival com excelente potencial de pressão alta e finalização. Vestindo a camisa 9, temos Caio Jorge, centroavante do Cruzeiro e artilheiro do Brasileirão, se considerarmos apenas gols sem pênalti. Ele também é o segundo jogador que mais participou de gols no campeonato. KJ é um atacante de muita mobilidade, mas que também consegue atuar como referência no ataque. Já completou 127 ações na grande área adversária e em 2 dessas ocasiões sofreu pênalti. Sua principal característica são as finalizações. É o segundo que mais chuta e também um dos que mais acertam o alvo. Apesar de estar em um pequeno jejum, continua sendo o maior pontuador dentro da fórmula. Antes de mostrar o banco de reservas, não se esqueça de se inscrever no canal. A Toca é a casa do Moneyball no Brasil. Deixe seu like e seu comentário. É surreal o trabalho que dá fazer todos esses cálculos e precisamos da sua força. Abrimos o nosso banco de reservas com Walter, goleiro veterano que vive uma temporada brilhante e é um dos grandes responsáveis pela campanha do Mirassol no Brasileirão. Entre todos os goleiros do campeonato, é o sexto que menos sofreu gols por 90 minutos, o quarto com mais defesas e o terceiro em efetividade nas intervenções. E tem mais. Walter é pegador de pênaltis, defendendo 2 de 3 cobranças até aqui. Mas o dado mais impressionante é a quantidade absurda de gols que evitou. Mais de 11 chances
chances claras que poderiam ter mudado completamente o destino do clube. Pensa bem, o Mirassol está prestes a garantir vaga na Libertadores logo após o primeiro acesso da sua história. É simplesmente insano. Fechamos o trio de goleiros com Pedro Morisco, uma das maiores revelações do futebol brasileiro nos últimos anos. Aos 21 anos, ele vem fazendo verdadeiros milagres com a camisa do Coritiba. E mesmo que alguém questione o fato de disputar a Série B, seus números falam por si. São expressivos, consistentes e superiores aos de vários nomes consagrados. Morisco é o goleiro que menos sofreu gols por jogo, o mais eficiente nas defesas e o líder em clean sheets da segundona. Além disso, impressiona pela calma e precisão com os pés. É o líder em passes certos sob pressão, o quarto em passes completos e o terceiro em bolas longas entre os goleiros. Pode anotar, em pouco tempo, Pedro Morisco estará defendendo um gigante da Europa. Um jogador que já foi desacreditado, mas que hoje vive uma grande fase em termos de rendimento, é Mateuzinho, do Corinthians. Na Copa do Brasil, foi peça fundamental tanto na classificação sobre o maior rival nas oitavas, quanto na vitória contra o Furacão nas quartas. Já no Brasileirão, é o terceiro jogador que mais acertou cruzamentos que resultaram em finalizações e o sétimo que mais recuperou a posse quando tentaram driblá-lo, seja com um desarme direto ou apenas fechando o espaço. O nome pode até soar surpreendente, mas os números jogam a favor dele. E vale lembrar, não estão sendo contabilizados dados de estaduais nem de copas regionais. Considerado por muitos o melhor defensor do futebol brasileiro, Léo Ortiz mostra, jogo após jogo, por que é tão diferente. Graças ao seu estilo vertical e extremamente consistente, com a bola nos pés, poucos zagueiros no mundo têm a mesma capacidade de conectar passes longos do meio-campo até o último terço. Ele já realizou 167 dessas conexões no Brasileirão e 70 na Copa Libertadores, números que justificam o apelido de 10 da zaga. Mas Ortiz não se destaca só na construção de jogo. Ele também é muito eficiente nas disputas de bola, priorizando entradas limpas, sem cometer faltas perigosas que possam gerar bolas paradas para o adversário. Sua inteligência tática e compostura são peças-chave para manter a solidez defensiva da equipe. Bora falar sobre Éder Militão, mais um baita zagueiro que temos como opção e que começou a temporada em excelente forma. É uma pena que ele tenha um histórico de lesões graves, mas quando está 100% fisicamente, o desempenho é impressionante. Prova disso foi a atuação no último El Clássico. Nenhum jogador do Barcelona conseguiu superá-lo nos duelos, e quando o Real Madrid precisou do seu jogo aéreo, lá estava ele. Neste início de La Liga, Militão é o terceiro jogador que menos sofreu dribles e o oitavo que mais bloqueia finalizações. Além disso, mantém excelentes médias de passes certos, cortes e bolas recuperadas. Entre os destaques da temporada, temos Luciano Juba, lateral esquerdo do Bahia. No Brasileirão, ele é o segundo jogador da posição com mais participações em gols, quase todos em jogadas bem construídas, com bons passes e muita movimentação. Considerando todos os atletas do campeonato, Juba aparece como o oitavo que mais converteu gols a partir de finalizações no alvo, ou seja, é altamente eficiente quando tem suas chances, e defensivamente mantém números bem equilibrados. É verdade que ele teve uma queda de rendimento entre setembro e outubro, com uma pontuação bem menor em relação ao último vídeo. Mesmo assim, segue na lista, o que mostra como é difícil encontrar laterais esquerdos de alto nível atualmente. Vamos abrir um parêntese para mostrar como a análise de dados é essencial na hora de montar um banco de reservas. Casemiro é, até o momento, o jogador que mais recebeu cartões amarelos entre as 5 grandes ligas europeias. Pensando em uma Copa do Mundo, é quase certo que, em algum jogo decisivo, ele possa ficar de fora por suspensão. Por isso, ter uma reposição à altura é fundamental para manter o equilíbrio da equipe. E segundo os números, a melhor opção disponível é Vinícius Souza, volante do Wolfsburg. Ele tem a mesma capacidade de combate, sendo um dos jogadores que mais desarma no mundo, daqueles bem estilo Pitbull
Pitbull. É verdade que não possui a mesma visão de jogo e costuma atuar mais ancorado, mas ainda assim é um dos melhores nomes que temos e, surpreendentemente, nunca foi convocado. Das opções avaliadas para o box-to-box, quem somou mais pontos em nossa fórmula foi Gabriel Sara, atualmente no Galatasaray. O que mais chama a atenção em seus números é o equilíbrio entre criação, finalização e entrega sem bola. Grande parte dos desarmes que realizou nos 56 jogos desde o início da última temporada aconteceu no campo de ataque, gerando situações diretas de gol. Além disso, marcou 10 vezes e deu 11 assistências no período. É um jogador que não tem medo de arriscar de fora da área, criou mais de 20 grandes chances e mantém alta frequência de passes que resultam em finalizações certas. Agora, bora falar de um jogador com características únicas, que trouxe uma dinâmica muito interessante para o ataque da seleção. Matheus Cunha, o novo camisa 10 do Manchester United. Na temporada passada, ele foi um dos principais brasileiros da Premier League, e agora nos Red Devils, mesmo passando por um momento natural de adaptação, já mostra muita qualidade. Cunha é o 7º jogador que mais acertou finalizações no alvo, o 3º quando analisamos a proporção por 90 minutos, e o 5º que mais finaliza gerando uma segunda finalização. Além disso, é o 7º em bolas recuperadas no ataque que resultaram em finalizações. Tudo isso mostra o impacto que ele tem no campo ofensivo, sem deixar de lado a preocupação com a recomposição defensiva, algo importante para o estilo de jogo do Ancelotti. O melhor jogador que ainda não foi convocado por Ancelotti é o ponta-esquerda Igor Paixão. Na última temporada, pelo Feyenoord, foi vice-artilheiro da Eredivisie, segundo em progressões com a bola, e líder em bolas recebidas no último terço e finalizações no alvo. Coletivamente, foi o 3º com mais passes decisivos, o que mais recuperou bolas no ataque que geraram finalizações, e o 7º em grandes chances criadas, encerrando a season como o melhor jogador da liga holandesa. Agora, no Olympique de Marseille, já mostrou que pode ser decisivo, destruiu o Ajax na Champions e segue provando que está pronto para ter sua oportunidade na seleção. Na ponta direita, não há surpresa, é o nosso maior talento recente, Estevão. Mesmo sem ser um titular absoluto no Chelsea, ele já apresenta números impressionantes na Premier League. Em média, por 90 minutos, é o 7º jogador que mais gera gols esperados, superando nomes como Bruno Fernandes e Mohamed Salah. Quando o assunto são assistências esperadas, Estevão aparece na 2ª colocação geral. Somando as duas estatísticas na mesma base de minutagem, ele ocupa o 3º lugar entre todos os jogadores da liga, ficando atrás apenas de Haaland e Mateta. Esses dados por si só já mostram o tamanho do impacto dele na maior liga do mundo. E o melhor de tudo, ele está apenas começando. É impossível pensar em vencer uma Copa sem um homem-gol, e é por isso que vale prestar atenção em Marcos Leonardo, mesmo atuando na Arábia Saudita. Apesar de ter perdido a titularidade e jogado poucos minutos na temporada, ele é o jogador com mais gols e que mais finaliza na média por 90 minutos. Também ocupa a 5ª posição entre os artilheiros do Sauditão. É difícil entender por que Inzaghi quase deixou ele de fora do elenco, considerando que foi um dos artilheiros da Copa do Mundo de Clubes, empatado com outros 3 jogadores, mesmo chegando apenas nas quartas de final. Sem dúvida, Marcos Leonardo merece sua oportunidade.